Alguém conhece Jesus? É? É isso aí, eu também conheço. O cara é legal, muito legal ele. Hoje a gente vai falar sobre ele. Jesus é o maior presente que nós recebemos, né? No mês de dezembro está todo mundo arrumando árvore de Natal. Essa árvore de Natal foi a infância que montou, né? Então tem árvore de Natal, a gente está ali na frente com um banner para a gente tirar foto. Então quem quiser tirar foto, tira uma selfie e marca atitude, né? Bonitinho ali. Então a gente vai percebendo que vai chegando dezembro, o nosso coração fica mais molinho, né? É tão lindo, todo mundo pensa no amor de Jesus. Mas precisa ser só em dezembro? Não, né? Então vamos lá. Vamos ver se eu não vou me perder. Às vezes eu aperto aqui e vai dar errado, mas tudo bem. Então, quando a gente pensa em Jesus, é assim, nos momentos, se a gente estudou história, a gente vai perceber que existe AC e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, ele foi um momento único na humanidade, é um momento que não se repetiu. Jesus só nasceu ele, não nasceu mais ninguém. Foi o momento em que a luz se fez presente aqui na Terra, né? Então, a gente vai perceber, se a gente estuda história, tinha muita barbárie antes do tempo de Jesus. Quando a gente vai estudar as leis mosaicas, elas são as leis mais pesadas, né? E quando Jesus vem, ele não vem mudar a lei, mas ele vem deixar mais leve, para que a gente consiga olhar assim com mais tranquilidade, para um Deus mais amoroso, não punitivo, né? Então ele vem mudar muita coisa. E o nascimento de Jesus é um desses momentos de luz que nós vivemos aqui na Terra. E não é só um marco religioso, e também é a contagem de tempo, como eu falei. Então, a gente tem as contagens antes de Cristo e hoje a gente está em 2025 DC, depois de Cristo. Então, faz 2025 anos que ele nasceu e ele continua atual. E ele não veio criar nenhuma religião. Existe alguma religião? Jesus, em algum lugar da Bíblia, vocês olham e falam assim, está escrito lá em Mateus 325, versículo 432, que Jesus fala que a religião X é a correta? Não tem. Porque o que ele veio foi ensinar a viver. Ele não veio falar isso é certo e isso é errado. Ele veio mostrar um caminho. Esse caminho para a gente chegar em um objetivo. Ele não veio com várias pedras, ele veio com amorosidade para conversar com cada um de nós. E ele veio mostrar que o amor é a energia mais poderosa do universo. Então, se a gente fosse imaginar uma religião que Jesus veio falar, ele veio falar sobre amor. Existe uma religião, essa religião é a religião do amor? Todas as religiões que falam sobre Jesus, que falam sobre Deus, que falam sobre amorosidade com o próximo, que falam sobre o universo, que fazem o bem, é a religião que fala de amor. Se a gente olha todas as religiões, todas elas vão nos levar num único objetivo. Pode mudar o nome, mas o final é o mesmo. Melhorar o ser humano. A gente viver em paz. A gente entender que nós somos uma grande família. E isso não precisa de título. Só precisa de amor. E quando Jesus chegou ao mundo, como eu falei, estava o caos acontecendo. Tinha brigas, tinha guerra, tinha intolerância, não que hoje não tenha, né? Mas tinha muito ódio, tinha escravidão e tinha ignorância espiritual. Os homens falavam de Deus, né? Na época de Jesus já tinha um único Deus, não tinha mais vários deuses, né? Falavam de Deus, mas não sentiam Deus. Deus era lá em cima, Deus e a gente aqui. Eles buscavam a verdade, porque sabiam que existia uma verdade, mas não compreendiam a verdade. E daí Jesus veio fazer o quê? Veio falar que Deus é o Pai.
né? Mas não é o pai de Jesus, é o pai de todos nós. É o grande Criador, é aquele que nos ama apesar do jeito que a gente é. Para Deus, não importa se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou verde, se eu sou azul, se eu sou gordo, se eu sou magro, não importa. Não importa se eu sou um ser humano ou se eu sou uma pulga, se eu sou uma pedra, se eu sou uma árvore. Porque Deus ama tudo que Ele criou. E Ele não muda o amor para uma pessoa que só faz o bem e uma pessoa que ainda está se perdendo pelo caminho. Ele ama igual. Porque Ele sabe o potencial que existe em cada um de nós. E Jesus veio nos mostrar isso. Que Deus é amorosamente bom e justo. Quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente vê, né, que Jesus é o governador espiritual do planeta, que ele cuida do planeta, e por mais que a gente olhe ao redor assim, às vezes a gente vê o caos acontecendo, ele não saiu para tomar café com Deus. Ele não saiu, ele está junto, olhando. Ele não saiu. Então o caos não está acontecendo, acontece na nossa cabeça. Mas a gente vê algumas coisas acontecendo, a gente olha, fala, bem, está tudo sob controle, deixa eu seguir meu caminho. Então Jesus, ele veio aqui para nos guiar durante a evolução. Ele saiu das esferas sublimes e ele foi se moldando para conseguir chegar aqui na Terra. Enquanto a Terra estava sendo criada, ele foi se adaptando para chegar aqui. Para mostrar o quê? Que é possível cada um de nós ir evoluindo aos poucos e chegar à perfeição relativa. Ele veio nos mostrar que Deus é muito mais próximo de nós do que a gente imagina. E que Jesus, ele está aqui do ladinho, nos guiando na caminhada, nos auxiliando para que, mesmo nos momentos difíceis, a gente consiga encontrar a paz que a gente tanto busca. E o presente que ele trouxe não foi riqueza material. Por acaso alguém já ouviu falar que Jesus tinha uma BMW? Ele nasceu no Hospital X lá, com o melhor médico que tinha? Não. Ele trouxe a simplicidade, o amor. Ele não veio com poderes políticos e nem promessas de felicidade fácil. Ele trouxe o que a humanidade mais precisava e o que mais precisa até hoje. E vocês sabem o que é? O amor que liberta, cura e transforma. Legião Urbana tem aquela música, é só o amor, né? E a sua mensagem, ela é clara. Amai-vos uns aos outros. Ele pegou os 10 mandamentos e transformou em 2. Perdoa 77 vezes 7. E se a gente pensar em várias encarnações, são várias encarnações perdoando. Então esse número é muito maior, né? Ele também falou, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Então se a gente aprende a amar o outro do jeito que ele é, a gente aprende a se amar do jeito que a gente é, a gente perdoa o outro, porque a gente entende que como nós estamos aprendendo, o outro também está, a gente vai começar a viver em paz. E quando a gente vive em paz, a vida fica mais leve, fica mais tranquila. E tem a psicologia positiva, que é estudada hoje pelos psicólogos, né? Que fala que a psicologia, que quando a gente é mais feliz, a gente olha o mundo de uma outra forma, fica tudo mais fácil, né? Não é simplista assim como eu estou falando, né? Mas ela tem um olhar da felicidade. Apesar das dificuldades, existe a felicidade. E há 2025 anos, Jesus veio nos dar essa fórmula também. Ele veio falar sobre o amor incondicional, ele veio falar sobre fraternidade, sobre paciência, misericórdia e compaixão. Todos os textos que a gente lê ou a gente ouve sobre Jesus
essas máximas que ele fala, né? E a psicologia ainda está descobrindo isso que ele nos trouxe há muito tempo atrás. Joana de Ângeles, ela explica que Jesus é o modelo psicológico ideal. Se existe um ideal, seria Jesus. Por isso que ele é um modelo. Para a gente modelar. A gente vai ser igual a ele? Não. Porque a vida de Jesus, os ensinamentos dele, as experiências que ele passou, foi ele que vivenciou. Quando a gente chegar numa perfeição relativa como ele chegou, a gente vai chegar cada um com a sua história. Mas a gente vai vivendo as experiências, desenvolvendo habilidades e devagarzinho a gente vai melhorando a cada dia. Então, quando a gente pensa em Jesus, ele tem a mente equilibrada. Tem algum momento que mostra que Jesus surtou? Tem. Nos vendigães não tem. Né? Ele tinha razão? Tinha. Mas ele surtou por alguma coisa errada? Ele surtou porque ele tropeçou e bateu no pé na quina aqui? Não. Ele surtou porque veio um ônibus e jogou água nele? Não. Ele surtou porque o time de futebol perdeu? Não. Teve um momento. E por que será que ele surtou? Alguém já parou para pensar? Quem está no NEP, se eu falar alguma besteira, por favor, me sacrifica só depois do trabalho, que eu preciso trabalhar até às 18 horas, tá? Para mostrar que é humano. Para mostrar que, mesmo nós aprendendo no dia a dia, a gente vai também ter os momentos de dificuldades. A gente vai surtar também. Mas não porque a gente surtou que a gente vai deixar de ter o amor de Deus. Se não for isso, depois vocês falam para mim, tá? Ele tem um sentimento maduro. Ele entende que muitas pessoas passam pelas nossas vidas e ainda não aprenderam a amar direito. Isso vale para todas as pessoas. Às vezes os nossos pais, às vezes os nossos filhos, às vezes os nossos amigos. Não nos amam como a gente gostaria que amassem. Não nos entendem como nós gostaríamos que entendessem. Mas isso é errado? A gente ama as pessoas como as pessoas gostariam de ser amadas? Não. A gente ama como a gente consegue, como dá, como a gente é. E as pessoas vão amar a gente também dessa mesma forma, do jeito que elas conseguem. Mas elas amam. Ele veio nos mostrar isso a cada pessoa que chegava ali para conversar com ele. Ele tem a consciência desperta, que é uma coisa que a gente ainda procura. Ele tem um amor pleno, ama a tudo e a todos. Ele é o espelho da alma, onde a gente encontra o nosso destino evolutivo. Vocês já imaginaram Jesus hoje? Normalmente, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa ele lá em 2000 anos atrás, né? 2025 anos. Aquelas rouponas grandes, né? Com aquela faixa amarrada, que era uma corda, né? Cabelão, barba. Vocês já imaginaram Jesus assim, ó, plantando uma horta? Não, né? Sabe por quê? Porque a gente coloca Jesus lá longe. Mas ele está aqui do nosso lado. Então a gente pode pegar a imagem dele, e como eu brinquei aqui nos slides que vocês vão ver lá para frente, coloca ele do ladinho da vida de cada um. Ficaria tão mais fácil. Então imagina eu estar mexendo numa horta, e aquele momento assim, sabe, de angústia, eu falo, Jesus, vamos conversar, vem aqui. Então, o meu alface não foi para frente assim, sabe, mas porque está assim, o que você acha? Mas na verdade eu não estou falando de alface. Eu estou falando dos sentimentos que eu estou vivendo. Eu estou trazendo Jesus para a minha vida. Ao olhar para Jesus, descobrimos quem somos e quem podemos ser. Porque quando a gente estuda a doutrina, ela nos mostra que nós fomos todos, independente de qualquer ser, criados simples e ignorantes e vamos evoluir à perfeição relativa, que só perfeita é Deus. A gente entende que Jesus passou pelos mesmos perrengues que a gente, em um outro momento.
Jesus já surtou, Jesus já brigou, Jesus já fez tudo aquilo que a gente faz. E é difícil a gente imaginar isso, né? Porque eu posso falar por mim, que vem de uma outra religião, que Jesus para mim era Jesus, inalcançável. Mas ele não é. Jesus ensinou que a verdadeira transformação, ela não vai vir de fora, ela vai vir de dentro. Seria muito fácil, né, se a gente pedisse paciência, de repente assim, abrisse a nossa cabeça, a paciência entrasse dentro da cabeça, né? Aí seria tão bom. Senhor, me dê sabedoria, daí vem a sabedoria. Ai, Senhor, me dê força. E o que vem? A gente pede força, vem B.O. A gente pede paciência, vem B.O. A gente pede paz, o que vem? B.O. É isso que vem. Por quê? Para a gente aprender a desenvolver, cada um do seu jeito. É no coração que vai nascer a paz, ela não vem de fora. É na consciência que vai renovar o nosso caráter. E é no amor que a dor vai curar. Quando a gente aprende a amar todos os instantes da nossa vida, a gente entende que até os perrengues, eles existem para a gente melhorar. Para fazer a gente se fortalecer. E é por isso que ele continua sendo o maior presente. Se a gente pega as parábolas de Jesus, elas não são atuais. A gente pega lá a parábola do semeador, a gente consegue colocar ela na nossa vida. A gente pega lá o festim de núpcias, consegue colocar na nossa vida. Pega a figueira seca, coloca na nossa vida. Tudo dá para colocar. Porque ele não é antiquado. Ele é atual. Olha Jesus no cinema. Alguém já levou Jesus no cinema? Jesus é o presente eterno, porque a sua luz não se apaga, a sua mensagem não muda e a sua presença não falha. Se a gente chamar por ele, ele vai estar do lado. Não vai ficar lá esperando. Se a gente chama, ele vem em auxílio. Só que às vezes a gente espera que ele materialize aqui na frente. Ô Jesus, cadê você? Não, ele não vai materializar. Ele vai chegar através de uma música, de uma ligação que chega, de uma conversa que aparece do nada na fila do banco, do trânsito parado, que às vezes a gente está parado e passa um carro com um som bem alto tocando uma música, que tem bem na música aquele trecho que a gente precisava ouvir. Ou então aquela frase no caminhão, sabe? Então vai chegar de alguma forma, porque ele não falha nunca. E como a gente recebe esse presente hoje? Ele não é um ato social. Ele é um ato interior. Ele não está fora, ele está dentro. Um exemplo disso foi quando veio a pandemia. Todas as casas fecharam. Todos os templos religiosos fecharam. Mas Jesus foi apagado? Não. A gente via as uniões de todas as religiões para que a paz acontecesse nos corações que estavam sofrendo. Às vezes, até aquelas pessoas que não tinham religião, elas não faziam uma prece, mas elas pensavam no bem. E ali Jesus está agindo também. Quando a gente abre espaço na nossa mente para a esperança, apesar da dor, a gente sabe que aquilo vai passar. Quando a gente abranda o coração para perdoar aqueles que, por algum momento, tiraram a nossa paz. E quando a gente permite substituir a nossa sombra pela nossa luz, pois cada um de nós é repleto de luz. Quando a gente estuda a Joana, a gente percebe que ela fala para a gente que só tem sombra quem tem luz. Vocês já ficaram na frente de uma lâmpada? Não tem a sombra? As crianças não correm atrás da sombra? Se a gente tem sombra, é porque a gente tem luz. Então ninguém é 100% mal. E infelizmente nesse planeta que a gente está, ainda não tem ninguém 100% bom. Então todos nós temos a nossa parte de luz
e aquela parte que a gente não gosta muito. Quando a gente silencia, que foi um dos momentos que Jesus nos ensinou, a gente, para ouvir a nossa consciência, a gente vai ouvir Deus falando em nós. Quando a gente silencia, a gente consegue sentir o amor divino no nosso coração. E a gente faz isso através da prece, através da meditação, através de um momento que a gente para olhar a natureza. Nesse momento a gente se conecta com Deus e se conecta com Jesus. Quando a gente faz para o outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente, também é uma oportunidade de receber esse presente. Cada vez que a gente escolhe o amor, Jesus renasce dentro de nós. Não é só no Natal, não é só em dezembro, mas é todo instante. Cada vez que a gente escolhe a paz, ele se faz presente. Cada vez que a gente escolhe a caridade, ele caminha conosco. E ele é um presente que se renova a cada instante. Então, mesmo nos momentos de dificuldade, se a gente para, respira, ele se renova na nossa vida. A gente não precisa esperar, agora que está no final do ano, né, fazer aquela listinha gigante de coisas que eu preciso mudar o ano que vem. Coisas que eu preciso fazer o ano que vem. Por que a gente não para e pensa e fala assim, o que eu posso fazer daqui a pouco? O que eu posso melhorar daqui a pouco? O que eu posso aprender daqui a pouco? E esse presente continua sendo oferecido. Jesus, ele continua nos oferecendo a cada dia o seu amor que não envelhece, a sua mensagem que não perde a força e seu convite que permanece o mesmo. Ele sempre nos convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. No momento de dor, se a gente para realmente, faz uma prece, a gente sente o amor de Jesus em nós. Se a gente para e fecha os nossos olhos, a gente consegue sentir esse amor que fica sempre presente. E como eu falei lá no começo, ele não vai envelhecer nunca. Vai passar mais 2 milhões de anos e a mensagem que ele deixou vai continuar sendo atual. Por mais que a gente vai passando por momentos de evolução, sempre vai permanecer atual, porque as leis divinas, elas não mudam em lugar nenhum. E foi isso que ele veio nos ensinar. E assim a gente descobre que o maior presente de Deus não foi colocado nos nossos braços, mas no nosso coração. Então, quando a gente precisar de conversar com Jesus, a gente faz igual a nossa amiga Tati, ele está uma prece de distância, não está longe. Que a gente possa exercitar esse trazer Jesus para nós, como Joana nos fala, descrucificar Jesus. Que a gente possa mudar aquele olhar que a gente tem de Jesus na cruz, Jesus sofrendo, mas que a gente possa lembrar de um Jesus que sorri, um Jesus que abraçava, um Jesus que acolhia. Que em todos os nossos momentos de vida, e não só no Natal, a gente possa abrir o nosso coração para receber esse Jesus. E que a gente possa lembrar que esse pedacinho também está dentro de cada um de nós. E que às vezes a gente vai ser Jesus para o outro. Quando a gente abraça com carinho, quando a gente dá um ombro amigo, quando a gente dá um sorriso para alguém que a gente não conhece, a gente está sendo Jesus também. Porque ele não é o nosso modelo? Então, se ele é nosso modelo, aos poucos a gente começa a se tornar ele, a vivenciar ele, a gente começa a ser uma carta viva dos ensinamentos que ele nos trouxe. Então, que a gente possa, como essas crianças fizeram aqui nessa selfie, quando a gente tirar uma foto, pensar que Jesus está junto. Quando a gente for dormir, conversar com ele. Que ele possa ser vivo a cada instante na nossa vida. E que nesse final de ano que está chegando, a gente possa fazer esse balanço na nossa vida. Tirar esse Jesus distante e trazer ele perto da gente.
Que a gente possa lembrar que por mais que a gente se sinta sozinho, a gente nunca está só. E que devagar a gente possa exercitar esse amor na nossa vida. E vamos exercitar esse amor agora? Vamos fechando os nossos olhos. Cada um de nós que se sentir à vontade. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, que a gente nunca fez. Pelo menos eu nunca fiz aqui com vocês. Cada um que está sentadinho aqui vai imaginar que Jesus está na sua frente. Imagina que ele está abrindo os braços para cada um. E conforme ele abre os braços, ele permite que a gente possa se aconchegar nesse abraço. Aquele abraço que acolhe, aquele abraço que transmite paz. Se a gente quiser trazer também aquela pessoa que a gente ama do ladinho para também receber esse abraço de Jesus, a gente também pode fazer. Abra o seu coração para Jesus. Deixe que Ele entenda as suas dores. Deixe que Ele cuide das suas feridas. Deixe que Ele derrame o seu amor sobre cada um de nós que estamos aqui. Que nós possamos lembrar a todos os instantes que Jesus está conosco, nos amparando, nos protegendo. Que nós possamos exercitar esse momento de amor todos os dias, através da nossa prece, através dos momentos de reflexão, através dos momentos de dores, que às vezes nos sentimos sozinhos. Que nós possamos abrir os nossos braços para Cristo, para que Ele possa, a cada instante, se fazer presente na nossa vida. Que nós possamos levar esse abraço conosco para o nosso lar. E durante essa semana, em todos os momentos, nós possamos lembrar essas energias de amor que nós recebemos hoje. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente a cada um de nós. Graças a Deus.